Toda vez que os bancos apertam o acesso ao crédito, o mundo entra numa zona de perigo. Isso não é um detalhe técnico, é um alerta de que o motor da economia está engasgando. Aconteceu em 2000, aconteceu em 2008, e agora, em 2025, os sinais se repetem. Conseguir um empréstimo está mais difícil, os cartões de crédito cobram juros extorsivos, e as empresas estão engavetando seus projetos. Já vimos tudo isso antes, e sabemos aonde leva, a uma desaceleração econômica global. Hoje, vamos analisar o que está acontecendo com o mercado de crédito, como isso afeta a sua vida no dia a dia, e que lições podemos tirar do passado para antecipar o que está por vir. O aviso silencioso dos bancos. Grandes mudanças econômicas raramente começam com manchetes bombásticas. Muitas vezes, elas se iniciam com mudanças silenciosas, visíveis apenas nos relatórios financeiros. Em 2025, esses dados mostram um cenário claro. Os bancos estão apertando os critérios para a concessão de crédito a um nível que não víamos há anos. Isso significa que, mesmo com um bom salário e um histórico de crédito impecável, está muito mais difícil conseguir um empréstimo. Mais documentos são solicitados, comprovantes mais rigorosos, uma pontuação de crédito melhor, ou o limite do cartão de crédito é simplesmente reduzido. E se antes você sentia que o banco era seu parceiro, agora é o contrário. Parece que eles desconfiam de todo mundo, sem distinção. Esse aperto não é um caso isolado. No segundo trimestre de 2025, a grande maioria dos bancos norte-americanos relatou que endureceu as condições em todas as categorias de crédito, desde empréstimos ao consumidor até crédito empresarial. Em outras palavras, hoje está mais difícil conseguir dinheiro do que em quase qualquer outro momento, desde que esse indicador começou a ser medido. E quando o dinheiro não circula, a máquina econômica começa a engasgar. Isso não acontece de imediato, mas os efeitos sempre aparecem, primeiro no bolso das famílias, depois nos investimentos das empresas. O que parece um ajuste técnico é, na verdade, a faísca para uma desaceleração maior. A vida cotidiana sob pressão. Quando falamos de crédito, muitos pensam em grandes empresas ou investimentos milionários. Mas a verdade é que os efeitos mais rápidos e palpáveis aparecem no dia a dia das famílias. E os cartões de crédito são o termômetro perfeito para isso. Em 2025, os bancos não só cortaram limites e apertaram as condições, mas as taxas de juros dispararam. Em maio, a taxa média de juros nos ICLEACOIR estava acima dos 21%. Isso significa que financiar uma compra básica com o cartão não é mais um simples adiamento, mas um luxo caro, como ir ao Paris 6 em São Paulo, que nem todo mundo pode se dar. Pense bem, se você compra algo de R$ 1.000 no cartão e leva um ano para pagar, só de juros você pode acabar pagando mais de R$ 200. O que antes era um alívio financeiro, agora virou um peso insuportável. O resultado é claro, as pessoas estão gastando menos, não porque não querem, mas porque não podem, como um bom mineiro que está economizando até no suspiro. E quando o consumo esfria, a economia inteira sente o baque. O dinheiro que você não gasta no supermercado é uma receita que falta para o comerciante. O carro que você não troca é uma venda perdida para a concessionária. A televisão que você adia a compra é um estoque que se acumula na loja. Essa cadeia de decisões individuais se transforma em uma corrente coletiva que desacelera a atividade econômica. Somado a isso, a sensação de sufoco aumenta, já que o endividamento já atingiu níveis recordes. Dívidas altas, com acesso a crédito mais caro e restrito, criam uma tensão psicológica enorme, um verdadeiro abacaxi para descascar. Muitas famílias sentem que, apesar de todo o esforço, simplesmente não conseguem sair do lugar. E quando a confiança do consumidor cai, toda a economia desacelera ainda mais. Empresas com freio de mão puxado. Enquanto a restrição de crédito atinge diretamente o consumo, os impactos nas empresas são ainda mais cruciais.
Afinal, as empresas dependem de financiamento para sobreviver, crescer e contratar. Um pequeno negócio pode até aguentar um mês de vendas baixas, mas se quiser abrir uma nova unidade ou investir em máquinas, precisa de crédito. Uma fábrica pode ter muitos pedidos, mas sem financiamento para expandir a produção, esses pedidos simplesmente se perdem. O crédito é, essencialmente, o combustível que move a ousadia e a capacidade de crescimento de uma empresa. Em 2025, esse combustível ficou mais caro e, em muitos casos, inacessível. Relatórios indicam que os empréstimos comerciais e industriais são os mais afetados pelas novas restrições. O que antes era um processo relativamente simples, agora se transformou em um caminho longo, caro e cheio de obstáculos. Isso gera um efeito cascata. Se as empresas não crescem, não contratam. Se não contratam, o desemprego aumenta. E se o desemprego sobe, o consumo cai ainda mais. É o famoso efeito dominó. É um ciclo vicioso que se autoalimenta e, no fim das contas, esfria toda a economia. O mais notável é que essa mudança não aconteceu da noite para o dia. Já em janeiro de 2025, a Forbes noticiou que 12,5% dos bancos haviam endurecido as regras para empréstimos a empresas de médio e grande porte, um aumento significativo em relação aos 4,8% do trimestre anterior. Esse salto não foi por acaso, mas um sinal de que o sistema financeiro estava se preparando para um cenário de maior risco. As empresas entenderam isso como uma mensagem clara. Conseguir dinheiro seria mais difícil. E hoje, com os dados em mãos, vemos que esse alerta se confirmou. O problema é que, sem crédito empresarial, o motor de investimento para. E quando ele para, o que parecia ser uma desaceleração temporária pode se transformar em uma freada brusca e duradoura. A dívida recorde das famílias. O outro grande nó nesta história é o endividamento das famílias. Porque não basta dizer que o crédito está mais difícil. O problema real é que as famílias chegam a este ponto já com uma carga pesadíssima nas costas. No segundo trimestre de 2025, a dívida das famílias nos Estados Unidos bateu a marca de 18,39 trilhões de dólares. Esse número não impressiona só pelo tamanho, mas pela velocidade do crescimento. Subiu 185 bilhões em apenas 3 meses, um aumento de 1%. Ou seja, enquanto os bancos apertam o cinto, a galera já estava mais endividada do que nunca. Essa combinação é um perigo. É como ter o limite do cartão de crédito estourado e descobrir que o banco não vai aumentar mais. A sensação de sufoco é imediata. E o pior é que nem toda dívida tem o mesmo peso. Os empréstimos estudantis, por exemplo, mostram sinais particularmente preocupantes. No segundo trimestre de 2025, a taxa de inadimplência grave, mais de 90 dias de atraso, atingiu 10,2%. Isso significa que 1 em cada 10 dólares em empréstimos estudantis está atrasado. Para milhões de jovens, isso não é estatística. É a realidade de ter que escolher entre pagar a faculdade ou o aluguel. Um dilema que muitos aqui no Brasil, especialmente nas grandes cidades, conhecem bem. E os bancos, claro, ao verem esses números, apertam ainda mais as torneiras do crédito. E aí, entra-se num ciclo vicioso. Mais dívidas não pagas levam a mais cautela dos bancos. Mais cautela significa menos crédito disponível, e com menos crédito, a inadimplência só aumenta. No nível macroeconômico, isso não é uma simples dor de cabeça, é uma bomba relógio. Porque se grande parte da população não consegue pagar suas dívidas, todo o sistema perde a confiança. E sem confiança, a máquina econômica começa a engasgar perigosamente, como um motor velho que insiste em não pegar. O círculo vicioso do crédito. O crédito tem um efeito curioso na economia. Ele pode ser um acelerador ou um freio. E o que determina sua direção é a confiança. Quando os bancos liberam crédito fácil, as pessoas gastam mais, as empresas investem, e o sistema parece imparável. Mas assim que os bancos farejam algum risco,
Eles apertam as condições, e aí começa um ciclo de auto-reforço. Em 2025, já estamos vendo isso claramente. Os números mostram que, no mesmo trimestre em que a dívida das famílias atingiu níveis recordes, o crescimento do crédito ao consumidor, anualizado, mal chegou a 2,3%. E se olharmos especificamente para os cartões de crédito, o aumento foi de meros 0,7%. Essa lentidão é preocupante porque o consumo privado representa 2/3 da economia americana. Se o acesso ao crédito é restrito, as famílias gastam menos. E com menos gastos, o comércio vê suas receitas diminuírem. Se as lojas vendem menos, elas reduzem pessoal ou cortam investimentos. Essa queda no emprego atinge novamente os consumidores, que reduzem ainda mais seus gastos, e assim se forma o círculo vicioso. A isso se soma outro fator: os juros exorbitantes. Com juros acima de 20% em cartões de crédito, mesmo quem ainda tem acesso ao crédito decide gastar menos, porque simplesmente não compensa se endividar. O resultado é que não apenas as famílias com problemas financeiros cortam o consumo, mas também aquelas que poderiam, mas preferem ser cautelosas. O ciclo se intensifica. Menos gastos, menos receitas, mais cautela dos bancos e ainda menos crédito. O que começa como um ajuste técnico na política bancária acaba se tornando uma força capaz de frear toda a economia. O espelho do passado. O ciclo imobiliário dos anos 2000. Para entender o que nos espera em 2025, vale a pena dar uma olhada no passado. O melhor exemplo é o ciclo imobiliário dos anos 2000. Nessa década, os bancos afrouxaram seus critérios de crédito como nunca antes. Hipotecas para clientes sem renda fixa, empréstimos com condições flexíveis e aprovações quase automáticas eram a regra. O resultado foi um boom artificial nos preços dos imóveis. Um estudo do MIT Sloan mostrou que 34% do aumento dos preços dos imóveis, em comparação com os aluguéis, foi diretamente atribuível ao relaxamento do crédito. E se somarmos o efeito das taxas de juros, o crédito explicava 72% do boom. Não era produtividade, não eram salários em alta, era simplesmente dinheiro fácil. As famílias se sentiam mais ricas, pegavam mais dinheiro emprestado, compravam mais casas, e os preços subiam ainda mais. Era um ciclo de retroalimentação, mas com um porém. Pois por mais que o crédito tivesse impulsionado o crescimento, ele se tornou um freio quando começou a escassear. E isso aconteceu a partir de 2006. Os preços pararam de subir, as primeiras hipotecas começaram a falhar, e os bancos, que haviam concedido empréstimos à torto e à direito, perceberam que a festa tinha acabado. Eles apertaram os cintos e a economia começou a cambalear. Entre 2006 e 2011, os preços dos imóveis caíram 30% e milhões de famílias ficaram debaixo d'água, com dívidas que superavam o valor de suas casas. Esse sentimento de vulnerabilidade destruiu a confiança e desencadeou o colapso de 2008. A lição é clara: quando o crescimento depende do crédito e não da produtividade, o ciclo termina mal. E esse alerta ecoa hoje. A contradição de 2025. O que acontece em 2025 é uma contradição que deixa analistas e cidadãos de cabelo em pé. Por um lado, o Banco Central americano, o Federal Reserve, fala em cortar juros para aquecer a economia. Jerome Powell, em seu discurso em Jackson Hole, em agosto, deu a entender que a política monetária poderia ser afrouxada antes do esperado, caso os riscos exigissem. Em tese, isso deveria facilitar o acesso ao crédito. Mas a realidade é que os bancos estão fazendo o oposto, apertando as condições e cobrando juros exorbitantes. Ou seja, enquanto o Fed pisa no acelerador, os bancos pisam no freio. Uma verdadeira cena de novela da economia. A maior prova disso está no setor imobiliário. As taxas de hipoteca estão em torno de 6,5% para 30 anos e 5,6% para 15 anos.
Isso é mais baixo do que há um ano, sim, mas ainda é impagável para muitas famílias. E se considerarmos que os bancos exigem cada vez mais garantias, o efeito é o mesmo. Comprar uma casa é quase impossível para grande parte da população. Nem mesmo o Minha Casa Minha Vida resolveria. Essa fraqueza também se reflete no mercado de trabalho. Em julho de 2025, a taxa de desemprego atingiu 4,2%, um número que parece baixo, mas que marca uma tendência de alta. O mais preocupante é que o desemprego de longo prazo atinge 1.800.000 pessoas. Isso significa que cada vez mais pessoas ficam presas no desemprego por meses, perdendo suas habilidades e sua autoconfiança. É um verdadeiro perrengue. E não é só isso. O número de vagas abertas caiu para 7,2 milhões, enquanto as novas contratações estagnaram em 5,3 milhões. Menos ofertas, menos contratações e mais desempregados de longo prazo pintam um quadro preocupante. A contradição é clara. Nos discursos, fala-se em recuperação, mas nas ruas, sente-se um freio. E quando a percepção dos cidadãos colide com a retórica oficial, a confiança vai para o ralo. O papel da inflação. Um dos argumentos do Banco Central para os cortes de juros em análise é que a inflação, finalmente, parece estar sob controle. Em julho de 2025, o Índice de Preços ao Consumidor, IPC, essencial, que exclui alimentos e energia devido à sua volatilidade, registrou 3,1% em termos anuais. Esse número está muito abaixo dos patamares de 2022 ou 2023, quando a inflação colocou a economia em xeque, forçando as mais agressivas altas de juros em décadas. Com um nível mais controlado, o Banco Central acredita ter margem para flexibilizar sua política e evitar um esfriamento excessivo da economia. Mas é aqui que reside o paradoxo. Mesmo com a taxa básica de juros caindo, o que realmente importa para as famílias e empresas é o custo real do crédito. E esse custo continua nas alturas. Cartões de crédito ultrapassam 21% de juros, e as hipotecas se mantêm em patamares que tornam quase impossível comprar uma casa sem se endividar para a vida toda. Além disso, os bancos estão exigindo mais documentos, mais garantias e mais histórico de crédito do que há um ano. É como pedir para tirar leite de pedra. Assim, enquanto as estatísticas de inflação indicam um alívio, a realidade do crédito continua sufocante. E o mais importante, a queda da inflação não garante a recuperação do consumo se a confiança estiver abalada. As famílias não gastam mais só porque os preços sobem menos. Elas gastam mais quando se sentem seguras e têm acesso a crédito. É a velha história do dinheiro na mão é vendaval, mas só se tiver vento para ele voar. Por isso, o dilema de 2025 é tão complexo. Mesmo que os números oficiais abram espaço para uma política expansionista, a experiência do dia a dia mostra um ambiente restritivo. E enquanto essa discrepância entre o discurso e a realidade persistir, a recuperação será fraca, como um time de futebol sem entrosamento. 2 caminhos possíveis. O cenário para 2025 nos apresenta 2 rotas bem diferentes, e ainda não sabemos qual delas vai prevalecer. No primeiro caminho, a cautela dos bancos é a força dominante. Se eles continuarem apertando as rédeas do crédito, a consequência será inevitável. O consumo vai encolher, as empresas vão investir menos, e o desemprego vai aumentar. Seria um verdadeiro abacaxi para a economia brasileira, que precisa muito do consumo interno e das exportações. Nesse caso, mesmo um corte nas taxas de juros do Banco Central teria um efeito limitado, porque, no fim das contas, a chave do crédito não está só nas mãos do Banco Central, mas também nas das instituições financeiras privadas. E se essas chaves continuarem trancadas, a economia vai esfriar rapidamente. É como se a cautela dos bancos desse um banho de água fria na recuperação. No segundo caminho, os cortes nas taxas de juros são o elemento principal.
Se o Banco Central conseguir reduzir os juros de forma significativa e os mercados reagirem com confiança, famílias e empresas poderiam sentir um alívio nas taxas de seus empréstimos. Esse alívio manteria o consumo e os investimentos, mesmo que de forma moderada. Mas, mesmo nesse cenário mais otimista, o crescimento não seria explosivo, porque a cautela dos bancos ainda atuaria como um freio. No fim das contas, estamos diante de um cabo de guerra entre duas forças opostas: o Banco Central tentando dar um empurrão e os bancos querendo se proteger. O resultado depende de qual lado vai levar a melhor nos próximos meses. Parece que só nos resta esperar para ver, como diz o ditado. Mas o mais importante é: não importa qual caminho seja trilhado, não se trata apenas de um debate técnico. Trata-se de como as famílias se sentem em relação às suas dívidas, de como as empresas decidem sobre novas contratações e de como a confiança coletiva pode mudar o rumo de toda a economia em poucos trimestres. É preciso estar pronto para o que vier. Diante de um ciclo de crédito incerto, a melhor estratégia não é prever o futuro, mas sim estar preparado para qualquer cenário. A primeira chave é a educação financeira. Entender quais indicadores observar, como a evolução da concessão de crédito, as taxas de inadimplência ou os dados do mercado de trabalho, ajuda a antecipar movimentos e a não depender apenas das manchetes. É como ter olho de lince para não ser pego de surpresa. A segunda chave é construir um sistema pessoal de poupança e investimento. Não se trata de correr atrás de promessas vazias de renda passiva fácil, mas de desenvolver uma estratégia alinhada aos ciclos. Diversificar, manter liquidez e evitar riscos desnecessários em tempos incertos. Aqui vale o ditado: não coloque todos os ovos na mesma cesta. A terceira chave é a mentalidade anticíclica. Quando o crédito está farto e tudo parece fácil, a tentação de se endividar excessivamente é grande. Mas isso é frequentemente o início dos problemas. Pelo contrário, quando o crédito aperta e o pessimismo domina, é justamente aí que surgem as verdadeiras oportunidades para quem está preparado. É como comprar ao som dos canhões e vender ao som dos violinos. Uma máxima bem conhecida no mercado brasileiro. A quarta chave é a gestão da sua própria dívida. Nem toda dívida é igual. Algumas financiam ativos produtivos, outras são meros fardos que drenam recursos. Saber diferenciá-las é crucial para não cair em uma arapuca. Finalmente, é preciso entender que esses cenários não são estáticos. Os bancos ajustam suas políticas a cada trimestre, o Banco Central reage aos dados e os mercados mudam de humor rapidamente. Por isso, é mais importante acompanhar o termômetro dos acontecimentos em tempo real do que buscar uma previsão exata. Quem conseguir antecipar a direção do crédito terá uma vantagem, seja para se proteger de uma crise ou para aproveitar uma oportunidade. É como ter faro para os negócios, essencial para se manter no jogo. O crédito é o batimento cardíaco escondido da economia. Ele acelera quando flui e desacelera quando seca. Imagine se em 2025 os bancos fechassem a torneira do dinheiro, exatamente quando as famílias estão endividadas até o pescoço e as empresas precisam urgentemente de apoio. Um verdadeiro dilema, que lembra a sabedoria popular: quem guarda, tem. O Federal Reserve tenta sim contra-atacar com promessas de cortes nas taxas de juros, mas a realidade no campo de batalha é muitas vezes outra. Não adianta fechar os olhos e esperar o melhor quando os fatos dizem o contrário. Se uma recessão profunda ou um resfriamento controlado nos aguarda, não sabemos, mas uma coisa é certa: quem reconhece os sinais dos tempos cedo pode se proteger e talvez até sair fortalecido da incerteza. É como o tempo no sertão. Quem entende os sinais da chuva está mais preparado para a mudança.